Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula, nossa primeira aula desse bimestre. Vamos falar a respeito de modernismo, segunda fase, dentro da poesia. Bem, pessoal, que é importante a gente falar desse momento aí, né? A segunda fase modernista, ela vem para consolidar, de fato, a primeira fase. Então, todas aquelas ideias, aqueles ideais que tinham, né, os nossos autores da primeira fase, aqui na segunda será consolidado. Essa geração é chamada geração de 30 também. E aí, o que é a geração de 30, pessoal? Por que eles são denominados assim? A segunda fase, ela começa por volta de 1930 e dura até 1945, tá? Por isso que eles vão receber este nome. Esse momento começa com a obra Algumas Poesias, do Carlos Drummond de Andrade. Esse nome vocês devem conhecer e ele é muito importante para esse momento aqui. A segunda fase, pessoal, ela é vamos dizer assim, a segunda fase modernista na poesia, ela é o momento máximo da poesia brasileira, eu acredito. Até porque ela vai ter muito embasamento social, principalmente, e a gente vai estar num momento de grande reflexão, e aí ela vem para, né, falar a respeito dessas questões. Numa questão mundo, a gente está passando por várias crises, né, tanto sociais quanto políticas. A gente tem aí a quebra da Bolsa de 1929 e também estamos falando de alguns governos bem totalitários e ditatoriais durante esse período. E a gente pensando aí no conceito mundo e traz aqui até um pouco ao Brasil algumas características. Nesse momento vai acontecer um grande aumento do desemprego, né? Falência de várias indústrias. Com isso, vai se vir a fome, a miséria, porque muitos, né, vão estar aí perdendo seus empregos e não tendo de onde tirar seu sustento. E aqui no Brasil é importante a gente falar também que nós estamos no momento da Revolução de 30, o início da Era Vargas, né, e o final das oligarquias. Bem, muita coisa no conceito histórico, mas aí essa fase da poesia, ela é uma fase muito madura, muito centrada, né? Ela é racionalista, questionadora, vai questionar essa questão social, cultural do momento e traz na sua escrita problemas de temática como a política, a sociedade e conceitos históricos. Ela é muito influenciada pelo realismo e pelo romantismo, tá? Então a gente vai encontrar aí, às vezes, nas nossas leituras, algumas semelhanças, né? Algumas características comuns aí iguais. Vai tratar de temas nacionalistas, universalistas, regionalismo, né? Vai falar da realidade social, cultural e econômica, vai valorizar a cultura brasileira. A gente vai ter várias vezes a presença aí da linguagem brasileira muito forte. E há também aqui nesse momento uma grande influência da psicanálise, tá? E a gente está falando de Freud. Temáticas do cotidiano, uma linguagem coloquial também vai ser muito comum, fatos comuns ao momento. E aí é onde eu falo para vocês que foi uma poesia muito rica, porque nós tínhamos nesse momento várias influências. Além de tudo, eles vão romper com alguns traços, né, de organização. Então há muita presença de versos livres e brancos. Além de tudo, existem algumas outras características aí, principalmente vinculadas ao nosso autor principal. Quem é o nosso autor principal, né? Quem enganja todo esse movimento e que traz toda essa veracidade? O Carlos Drummond de Andrade. E aí vocês já devem ter ouvido falar dele. E vários outros nomes que são importantíssimos para esse momento. O Drummond, que nem eu falei, né? Ele vai engajar todo esse engajar é ótimo, né? Ele vai engajar todo esse movimento. Nós vamos ter aí a Cecília Meirelles, a Cecília com toda a sua característica, né, da psicanálise, da poesia social. Temos um outro que eu
amo de paixão, pessoal, que é o Mário Quintana. O Mário Quintana é o poeta das coisas simples. Ele fala de uma forma muito simples, mas de uma grandeza gigantesca, tá? Procurem aí. Temos também o Murilo Mendes, que é um autor importantíssimo. E o Murilo, o mais importante dele é que ele escreve nas duas vertentes, tá? Tanto na poesia quanto na prosa. Até então a gente só tá falando de poesia, tá? Temos também o Jorge de Lima, conhecido como o príncipe dos poetas. Então, olha a característica grandiosa que é dado a esse autor desse momento. E mais um nome que eu tenho aí para falar para vocês, que é Vinícius de Moraes. Então, assim, são grandes nomes. Até hoje eles, vamos dizer assim, respingam, né? Na sociedade atual, a gente ouve falar muito desses personagens, desses autores. Eles são importantíssimos. Eu acho que é por isso que a poesia de 30 ela é tão forte, tão expressiva e tão, vamos dizer assim, tão marcante para a literatura brasileira, porque ela traz consigo grandes nomes mesmo. Eu não sei se vocês foram à Feira do Conhecimento do ano passado, né, pessoal, aí no colégio, mas se foram, provavelmente vocês viram a nossa exposição que eu realizei com os alunos do segundo do ano passado, que era sobre esses autores aqui. Então, a gente expôs algumas poesias, ficou bem legal. Então, trabalhar esses autores é muito importante. Nesse vídeo eu acho que é só. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, afinal esse é o conceito do nosso segundo bimestre. Tem muita coisa ainda por vir, então eu vou detalhando melhor depois para vocês. Bem, galera, é isso. Tchau e até a nossa próxima aula aí.